Oi, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Fiquei de férias, retornei das férias agora e tô aproveitando esse tempinho agora para dar uma estudada antes de começar a fazer conteúdo novo para vocês aí, né? Para assinatura. E o projeto que eu tô fazendo é essa BJD, que eu já fiz boa parte do processo. Assim que eu ver se deu certo direitinho, eu vou postar, vou gravar o conteúdo dessa peça para vocês. Aqui nós temos a cabeça dela, né? Deixa eu ver se dá para focar melhor. Minha mão tá toda suja, gente, de massa. Essa massa suja bastante a mão. Essa massa que eu tô usando é cerâmica fria, né? A DAS. É essa marca aqui, ó, que eu tô utilizando para fazer. É uma massa assim que ela é muito boa para poder você trabalhar com ela e fazer o formato, né, certinho da peça sem encolhimento, com menores dificuldades. Só que a técnica para modelar essa massa é bem diferente do biscuit, né? Eu tenho uma boneca que eu fiz há muito tempo de biscuit, ó, só que ela não fica um resultado tão legal, né? Fica um pouco grosseiro. E essa boneca aqui foi uma das primeiras que eu fiz, então assim, se você vai botar uma do lado da outra aqui, já dá pra ver que o acabamento, né, é bem diferente, ó. Não é, esse aqui fica muito mais bem acabado, né, com os traços mais suaves. O biscuit, ele é um pouco mais grosseiro e também um pouco mais difícil de você deixar a massa assim, raspar, lixar, deixar a fisionomia do jeito que você quer, ó. Por exemplo, aqui nessa aqui, ó, a orelha, na hora que eu fiz, estava certinha. Só que com o encolhimento da massa, uma orelha foi parar lá atrás e a outra ficou mais para frente. Já nessa massa aqui, você vê direitinho onde estão as orelhas, ó. Você consegue ver que elas estão no mesmo posicionamento, né? E esse é o diferencial que eu vejo sim em trabalhar com essa massa. Lógico, essa massa aqui exige um pouco mais de técnica, porque o biscuit você modela lá do jeito certinho, você vai cortar as partes, vai fazer, né, as bolinhas, vai botar as esferas e pronto. Essa aqui não, você vai modelar, vai fazer todo um preenchimento dela primeiro, né? Eu fiz tudo em plastilina, encapei com plástico filme, cobri com a massa e depois eu vim só esculpindo a peça em cima. E depois a gente abre essa peça, ó, lá dentro dá pra ver que tem, ó, onde foi feitas as junções, porque a gente tem que abrir para tirar a plastilina que tem lá dentro, né? Essa aqui já não dá pra ver porque eu já fiz o fechamento dela, né? Mas todas essas partes foram abertas e rejuntadas depois, né? Aqui no caso, ó, só é a perna direita, a perna esquerda. Por enquanto, eu não sei se vai dar certo, gente. Eu ainda tô em processo ainda de mexer com os movimentos, né? Tem que ir vendo, ajustando os movimentos para ficar certinho. Então, é um trabalho que vai demorar um pouquinho ainda até ficar certinho, né? Ó, tá vendo aqui a dobra da perna? Eu queria que ela juntasse mais um pouquinho até lá em cima, né? Que ela subisse mais. Para isso eu vou ter que cavar aqui, né? E afundar um pouquinho aqui para que isso fique um pouquinho mais para cima, né? Para fazer esse movimento. Os joelhos também, ó. Ainda tem muito que trabalhar nele, ó. Fiz já aqui e aqui. Aí junta eles aqui, ó. Ainda tem que fazer acabamento dele, ainda não tá perfeito. Tá, quer dizer, esse aqui, essa perna aqui é a de lá. E essa perna é de cá. Então, ainda tem isso, né? Você tem que saber o que é direito, o que é esquerda, tem que estar sempre prestando atenção nisso. Tá vendo? A junção do joelho. Eu achei que essa canela ficou um pouco grosseira, eu queria ter feito ela mais delicadinha, mas vou deixar ela assim mesmo por enquanto e depois eu trabalho uma outra peça que eu consiga fazer um pouquinho mais delicado do que isso. Mas para estudos eu acho que tá legal, tô conseguindo levar até o momento, né, a peça. E testei aqui, né, e a junção aqui, ó. O joelho não vai
tampar todo o buraquinho quando fechar. Mas aqui, ó, uma peça encaixa na outra. Ela consegue dobrar esse joelho aí até encostar, né, na batata da perna. Os braços eu ainda não fiz a junção da esfera. No caso, a esfera é uma esfera única que eu vou colocar aqui. Ela vai fechar aqui, ó. Aí eu ainda vou lixar para ela fechar um pouquinho mais, assim, o braço, né, aqui. Deixar mais fininho nessa parte, para ela fechar um pouquinho mais o braço. E quando fecha, ó, a esfera vira o cotovelo. E quando ela abre, fica desse jeito aqui. Ela não entra totalmente. Talvez eu faça uma esfera um pouquinho menor, para quando ela abrir o braço assim, essas duas partes se juntem novamente, né? No caso, fecha, né? Então, teria que ser uma esfera pequena. Vou testar essa aqui, ó, para ver como é que fica. Ó, menor que essa ainda, no caso seria. Ou o que eu posso fazer? Colocar uma massinha aqui, né? E para ela poder se juntar depois. Boto a esferinha, depois eu junto ali, boto uma massinha e encaixo para poder dar um acabamento mais bonito. E também não correr o risco da peça abrir para o lado contrário. Mas eu acho que a esfera maior deixa um movimento de cotovelo mais bonito. Mas a gente vai fazendo essas adaptações, né? Esse é o diferencial da peça, que a gente vai fazendo as adaptações para que o movimento fique mais bonito possível. E eu amei o resultado desse rosto, ele foi todo esculpido assim, né? Eu fui esculpindo, eu não peguei nenhuma referência de rosto, eu fui só botando ali, né, a massa e fui modelando de acordo aqui com a minha imaginação. E eu gostei muito do resultado. E eu gostei bastante, ó, como fica bonito. Aqui é a parte da parte de cima do torso, que vai ser encaixado aqui, ó, no corpo. Não, o certo seria ter uma esfera aqui, mas como não ficou redondo essa parte, que eu acho que foi uma falha, mas mesmo assim eu vou deixar assim, seria legal uma esfera, porque aí ela pode movimentar para todos os lados de forma circular. Só que aqui no caso ela só vai poder movimentar para frente e para trás. Eu vou fazer uma abertura aqui, ó, curvilínea, para que ela possa se movimentar e descer um pouco assim para trás. Então, eu vou fazer esse movimento. Vou fazer o que? Vou marcar com lápis. Ó, que veio costela, né? Costela seria aqui no caso. Aí eu vou fazer uma curva aqui. Aqui nessa parte. E de repente eu acrescento uma massa aqui, ó, para que ela tenha, né? Eu talvez nem coloque, porque senão ela não vai se movimentar pelas laterais. Mas eu vou fazer uma curvatura aqui, nessa parte aqui, para que ela possa descer um pouco para trás, né? E ficar esse movimento. E é assim que tá até o momento. Se vocês querem ter esse conteúdo depois que eu terminar essa, quando eu for reiniciar, né, começar novamente uma outra boneca, vocês deixam aí, né, no grupo da assinatura, o comentário se vocês querem ver esse conteúdo, se vocês acham que vocês conseguem fazer, né, acompanhar fazendo junto comigo, que eu vou fazer o possível aí para poder postar para vocês todo o processo, que é bem demorado, tá? É um processo bem demorado. É lento, tem que todos os dias você vai pegar um pouquinho, vai fazer uma parte que você acha que já dá para fazer, vai fazendo devagarzinho, é gradativo, né? Então, vocês deixem aí que eu vou me prontificar a organizar uma aula para vocês. A mão foi uma das partes que eu achei que é muito complicado fazer nesse material. Eu comecei fazendo os dedinhos aqui, coloquei os dedinhos no arame e eu ia fazer assim. Só que mesmo fazendo assim, eu achei que era um pouco mais complicado de deixar com o movimento que eu queria. Então eu fiz de biscuit mesmo, porque como a peça vai ser pintada depois,
Então, esse biscuit não vai dar diferença, né, na mãozinha. Aqui eu vou cortar e eu vou encaixar a esfera na mãozinha dela, que vai ficar aqui, dos dois lados. A outra esfera da mãozinha tá aqui, ó. E vai ficar assim, cortando aqui, vou cortar aqui, vou colar essa esferinha e dar um acabamento para que possa ser encaixado aqui dentro do pulso. Que eu ainda não fechei esse pulso, ainda tem que lixar e fechar, mas eu só posso fechar ele quando eu tiver a bolinha para marcar o espaço certinho aqui. Não dá para explicar para vocês perfeitamente o processo assim, só falando, mas depois, conforme eu for fazendo, né? E se vocês forem querer essas aulinhas, na verdade não é aulinha porque eu também estou aprendendo, mas se vocês quiserem acompanhar comigo aqui o processo da próxima, aí vocês deixam lá o comentário que eu vou me organizar para a gente poder fazer isso juntos, ok? Aqui uma das perninhas, isso aqui é a perna esquerda. Eu achei que a canela ficou muito grossa, eu queria que ela fosse mais fininha, mas infelizmente ficou assim e eu não posso lixar muito, porque senão ela vai ficar muito fininha, porque senão quebra, né? Ó, veja, que ela sentada ficaria assim, perna um pouquinho, ela consegue dobrar um pouquinho a perna mais pra cima, ó, mas eu precisaria que ela fosse mais um pouquinho, né? Caso eu queira que ela dobre mais a perna, fique numa pose mais dobrada, precisaria, né? Ó, ela consegue ficar assim, ó, a esfera aqui, e esse movimento ela faz, tá vendo?